começa, né, ele se desdobra, um desdobramento da Cátedra de Educação Básica, Alfredo Bossi. Ele foi uma aplicação para um edital, né, de 2022 da Secretaria Estadual de Educação, na SEDUC, em parceria com a FAPESP, e ele inicialmente se propôs a acompanhar a implementação de um novo curso de licenciatura integrada, que era o famoso, né, a famosa PLIC. A história mudou, né? A universidade acabou não implementando uma nova licenciatura no campus, né? Tem toda a discussão sobre isso no primeiro relatório que a gente enviou, e a gente redireciona o projeto para tentar entender, de certa maneira, quais são as dificuldades que você tem na criação de cursos integrados, interdisciplinares de formação de professores, e a gente passa a focar nas licenciaturas em ciências, que eram mais ou menos pelo menos a expectativa na primeira versão da PLIC, tá? Então a gente mantém as preocupações iniciais, né? Inovação curricular, estratégias pedagógicas, tecnologias emergentes, mas agora não mais no acompanhamento da criação de um curso, mas de tentar entender de que maneira que a gente pode trabalhar a questão da integração com cursos que já existem e que são não interdisciplinares, né? Não integrados. Mosaico não é à toa, né? Realmente a gente tem isso, na verdade é uma necessidade de entender o problema, não é uma opção do projeto, mas é uma necessidade de se entender de que maneira que essas questões que envolvem inovação, integração e principalmente o impacto das tecnologias emergentes, ela faz com que a gente repense a questão da formação de professores, tá? Então a primeira linha é a linha que talvez esteja mais consolidada, porque ela está desde o início da própria PLIC, que é Fundamentos Teóricos e Avaliação da Implementação de Componentes Curriculares Inovadores e Licenciaturas da USP. Então vocês vejam que esse claramente muda, né? Não é da criação de um curso, mas é da implementação de componentes curriculares. A linha 2, ela é a linha de convivência pedagógica e intergeracional, então ela tenta trabalhar um pouco o que é especificamente a dimensão pedagógica da atuação dos professores. A linha 3, que também é uma linha canônica, né? Ela aparece desde a origem da PLIC, que é Metodologias Ativas de Aprendizagem, o professor Marcelo Barros, do Instituto de Física de São Carlos. A linha 4 também é uma linha originária, né? Desde o começo da PLIC, que é a prototipagem de tecnologias emergentes, né? Ainda ficou com o do PLIC, né? Mas na verdade seria desses novos componentes e seria a discussão desses espaços meta-presenciais de coaprendizagem, e quem está à frente dessa linha é a professora Roseli de Deus, e a linha 5, que é uma linha de currículos escolares e desafios contemporâneos, e a linha 6, que é Educação para Avaliação e Tomada de Decisões sobre Riscos Civilizatórios, que é um pouco dessa linha dos emergentes, né? É uma linha também nova, eu que coordeno essa linha, e ela trabalha um pouco o que a gente deveria pensar na educação frente a esse novo contexto da civilização. Então tem essas 6 linhas, né, que de certa maneira trabalham em cima dos 3 pilares, né, inovação, estratégias e tecnologias emergentes, e claramente a gente tem como questões de pesquisa que se desdobram em pesquisas específicas, é o que ensinar, como ensinar e por que ensinar, ou seja, são as 3 perguntas básicas que a gente sempre faz quando se debruça sobre questões de currículo, de ensino-aprendizagem, e as questões todas saem um pouco desse emaranhado de linhas de pesquisa, de temas e de perguntas. Então a gente tem, de um lado, a questão da interdisciplinaridade, e do outro lado a questão da integração do conhecimento, e claramente a gente fez questão de não colocar essas coisas como sinônimos, porque por trás tanto da integração quanto da interdisciplinaridade tem uma série de pressupostos de natureza epistemológica, axiológica, que de certa maneira vão definir um pouco a perspectiva do que a gente vai entender por
interdisciplinaridade e integração, né? E aí, dentro desses dois, talvez, grandes focos aí de tensão, a gente aparece em alguns conceitos, né? Então, a interculturalidade é um conceito, a convivência pedagógica, a convivência intergeracional, as metodologias ativas, os currículos e as ameaças civilizatórias. Então, isso, de certa maneira, são talvez os conceitos atratores aí das nossas discussões, tá?